Se Marco Aurélio estivesse sentado na sua frente hoje, ele não perderia tempo ouvindo todos os detalhes da traição que você sofreu. Ele provavelmente faria uma pergunta só: o que você está fazendo com isso agora? Não com o que aconteceu, não com o que a pessoa fez, mas com o que continua acontecendo dentro de você, toda vez que você lembra da cena. Você já reparou que, muitas vezes, o problema não é mais o que aconteceu. É o que a sua mente continua repetindo horas, dias, meses, às vezes anos depois? Hoje a gente vai falar sobre o perdão segundo o estoicismo, mas não como romantização, não como passar pano, e sim como uma ferramenta de soberania emocional. E no final desse vídeo, eu vou te propor um exercício simples, mas profundamente estoico, para você aplicar a ideia de perdão ainda hoje, sem depender do pedido de desculpas de ninguém. O rancor é pesado, e não pesado só no sentido poético. É pesado de verdade. Ele é pesado na mente, pesado no corpo e pesado nas relações. Não é mais o que aconteceu, não é mais a cena em si, é o que continua acontecendo dentro de você, em tudo o que você pensa e sente em volta dessa história. A situação já passou, a conversa já acabou, a traição já aconteceu, mas, de algum modo, aquilo continua vivo. Você revive e reconstrói a cena mentalmente, repete diálogos na mente, imagina respostas perfeitas que nunca foram ditas e se vê de novo naquele dia, naquela hora, naquela mensagem, naquela situação. E sem perceber, você entrega sua paz a alguém que, talvez, nem pense mais nisso, ou que até pense, mas não sente o peso como você sente. É exatamente aqui que o estoicismo entra. Não como uma filosofia fria e distante, mas como uma lente para você olhar o que está acontecendo dentro de você com honestidade brutal. O estoicismo não começa perguntando se o outro errou muito, se você tinha razão ou se a sua dor é justificável. Ele começa perguntando: o que você está fazendo com isso agora? Você não controla mais o fato. O que foi dito já foi dito. O que foi feito já foi feito. O que você controla é o que você pensa sobre isso hoje. O espaço mental que você ainda dá para essa história e o tipo de pessoa que você se torna a partir desse episódio. Para pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, a maior prisão não é externa, é interna. Não é o que fizeram com você. É o modo como você se agarra ao que fizeram com você. E por isso, dentro dessa visão, o perdão não é sentimental, é estratégico. Não é um ato de bondade com o outro em primeiro lugar. É um ato de proteção da sua própria mente. Filósofos como Sócrates e mais tarde os estoicos defendiam uma ideia desconfortável. Quase ninguém faz o mal, acreditando que está fazendo o mal. As pessoas erram porque estão cegas por emoções desordenadas, dominadas pelo medo, confusas pela ignorância e presas a desejos mal compreendidos. Isso não justifica o erro, não torna a traição menos dolorosa e não transforma a mentira em verdade, mas ajuda a explicar a origem. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia que, ao acordar, ele deveria esperar encontrar pessoas egoístas, ingratas e desleais, não como pessimismo, mas como preparo mental. Ele lembrava a si mesmo que essas pessoas agem segundo aquilo que acreditam ser bom, mesmo quando estão totalmente equivocadas. Quando você entende isso de verdade, algo dentro de você começa a mudar. A ofensa deixa de ser um ataque pessoal absoluto, quase metafísico, e passa a ser uma expressão da limitação humana do outro. Isso não apaga a dor, mas reorganiza o lugar que o fato ocupa na sua mente. Um dos princípios centrais do estoicismo é: não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Alguém trai, alguém mente,
alguém decepciona, o fato aconteceu. Ele é objetivo. Ele está lá, no passado. Mas o sofrimento prolongado nasce da interpretação que você alimenta depois, das frases silenciosas e às vezes muito ruidosas, que você repete mentalmente. Isso não deveria ter acontecido? Eu não merecia isso. Como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Perceba a dinâmica. O evento termina, mas a narrativa continua. Cada vez que você revive, você reforça. Cada vez que você alimenta essa história, você reacende a emoção inicial. Perdoar, sob a ótica estoica, é interromper essa narrativa. Não é fingir que nada aconteceu. Não é romantizar a dor. Não é apagar a memória. É decidir que você não vai mais alimentar uma história que mantém a sua mente presa a algo que já não está acontecendo. Vamos deixar isso muito claro. Perdoar não é dizer que foi certo. Não é minimizar a dor. Não é fazer de conta que você não sentiu. Perdoar é retirar da outra pessoa o controle sobre o seu estado interior. É dizer, com calma e firmeza: o erro foi seu, mas a minha paz continua sendo minha. É recusar o papel de refém emocional. Existe um equívoco muito comum sobre o estoicismo. Muita gente acha que o estoico é passivo, que aceita tudo, engole tudo e vira tapete emocional. Isso não é estoicismo. Isso é submissão. O estoicismo não proíbe você de impor limites, de se afastar, de encerrar relações ou de dizer, isso aqui termina hoje. O que ele não recomenda é permitir que o ódio, a raiva e o ressentimento virem parte da sua identidade. Porque o ódio não atinge o outro primeiro. Ele corrói você por dentro. Sêneca dizia que a ira é uma forma temporária de loucura. E quando você guarda rancor, você estende essa loucura no tempo. Você se torna refém de algo que já terminou. Aqui entra uma distinção muito importante. Você pode lembrar sem se envenenar. Você pode aprender sem se amargurar. Isso é força. A memória é neutra. É um registro do que aconteceu. O apego emocional é o que você faz com esse registro. É quando você volta lá, sente de novo, se afunda de novo, se revolta de novo. O estoicismo não manda você apagar a memória. Ele te convida a purificar a memória da carga tóxica. A pergunta estoica não é: como eu faço para nunca mais lembrar disso? A pergunta é: como eu posso lembrar sem me destruir toda vez que lembro? Isso é perdão em termos estoicos. Não é amnésia. É liberdade interior diante do fato. Até aqui, a gente falou muito sobre perdoar o outro. Mas e quando você é quem erra? E quando você foi quem quebrou a confiança, quem feriu, quem mentiu? O estoicismo defende o pedido de perdão? Sim, e por um motivo muito simples. Reconhecer um erro é um ato de virtude. Para um estoico, a única coisa verdadeiramente boa é o caráter. Se você erra e se recusa a admitir, você está escolhendo proteger o ego em vez da integridade. Você está dizendo, na prática, é mais importante parecer certo do que ser justo. Pedir perdão não é se diminuir, é se alinhar com a razão. É dizer, eu errei, eu posso agir melhor, e eu escolho a verdade, mesmo que isso fira o meu orgulho. A disciplina do ego é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. O orgulho endurece, a virtude corrige. Agora, nós vamos para a parte mais delicada, onde a teoria encontra a carne viva. E quando a dor é profunda? E quando existe traição? Traição fere a confiança, fere a expectativa, fere a imagem que você tinha da pessoa. E muitas vezes, fere também a imagem que você tinha de si mesma dentro daquela relação. O estoicismo faz uma separação muito clara entre o ato do outro e a sua resposta. Você não controla o caráter alheio.
Não controla as escolhas de ninguém. Não controla a lealdade do outro. Mas você controla a sua dignidade. Você controla o tipo de pessoa que você se torna a partir disso. E aí entra uma frase que é dura, mas libertadora. Você pode perdoar e ainda assim ir embora. Isso é maturidade emocional. Perdoar é interno, permanecer é estratégico. Perdoar não significa manter acesso aberto, não significa voltar ao que era, não significa reabrir todas as portas. Às vezes, perdoar é justamente fechar a porta, sem ódio. E aqui vem uma pergunta que muita gente faz. E se a pessoa traída decide ficar? E se ela escolhe dar mais uma chance? O estoicismo apoia isso? A resposta estoica não é emocional, é racional, é moral. A pergunta não é: ele merece outra chance? A pergunta é: eu estou tomando essa decisão com clareza ou com medo? Se a escolha nasce do medo de ficar sozinho, da dependência emocional, do apego que não suporta a perda, isso não é uma decisão estoica, é uma reação. Você não está escolhendo, você está se agarrando. Agora, se a decisão nasce de uma avaliação lúcida, de arrependimento genuíno, de mudança concreta, consistente, observável, então permanecer pode ser, sim, um ato de força. O estoicismo não glorifica a saída impulsiva, mas também não romantiza a permanência cega. Ele exige prudência, exige coragem, exige honestidade consigo mesma. Tem algo essencial aqui. Perdoar é interno. Reconstruir confiança é externo. E confiança não volta por discurso, não volta por promessa, não volta por "eu juro que agora vai ser diferente". Confiança volta por comportamento. Um estoico observaria, com calma e sem ilusão. Houve responsabilidade assumida? Houve mudança real? As ações confirmam as palavras? Essa pessoa está comprometida com a verdade? Ou apenas com não perder você? Porque virtude não é ingenuidade. Você pode perdoar e ainda assim decidir ir embora. Mas também pode perdoar e decidir ficar. A diferença está na sua dignidade. Se você permanece enquanto a sua autoestima se desfaz, isso não é perdão, é autonegação. Se você fica acumulando ressentimento para usar como arma no futuro, isso também não é perdão, é adiamento da guerra. O estoicismo pede coerência interna. Se você decide ficar, fique inteira. Sem usar o passado como chantagem, sem vigiar com paranoia constante, sem transformar o erro em munição emocional. Por quê? Se você não consegue, ainda, perdoar de verdade, permanecer será uma forma silenciosa de sofrimento. E aí vale a pergunta mais honesta de todas: eu estou ficando por força ou por medo? Se for por força, há serenidade. Se for por medo, há ansiedade. O estoicismo não decide por você, ele apenas exige que a sua decisão seja consciente. Agora eu quero te propor um exercício simples, inspirado na prática estoica, para você aplicar essa ideia de perdão hoje. Pensa em uma pessoa que você ainda não conseguiu perdoar. Não precisa ser a história mais pesada da sua vida. Escolhe uma que dói, mas que você consegue olhar. Pegue um papel ou as notas do seu celular e escreva uma frase. O que aconteceu está no passado. O que eu faço com isso agora é escolha minha. Escreve do seu jeito, mas mantém essa estrutura. Passado, escolha, agora. Depois, lê isso em voz alta, não como um mantra vazio, mas como um compromisso racional. E se pergunta, com toda honestidade, quanto da dor que eu sinto hoje é o fato em si e quanto é a narrativa que eu continuo alimentando? Você não precisa se forçar a perdoar na marra agora. Isso também seria violência contra você. Mas você pode começar hoje a diminuir a força dessa narrativa.
Esse é o primeiro passo estoico em direção ao perdão. Não é abraçar o outro, é parar de se agredir por dentro. No fim, o perdão estoico não é sobre o outro, é sobre preservar aquilo que ninguém deveria governar. Sua mente, seu caráter, sua dignidade e, como consequência de tudo isso, a sua paz interior. A pessoa merece seu perdão? Talvez não, talvez nunca. Mas a pergunta estoica é outra. Você merece continuar carregando esse peso? Porque guardar rancor é manter uma ligação invisível com o passado, e perdoar é cortar essa ligação. Não por fraqueza, mas por soberania. E soberania emocional, para o estoicismo, é uma das formas mais altas de liberdade. Se você teve coragem de chegar até aqui, eu quero te propor um compromisso interno, pequeno, mas simbólico. Diga para si mesma, agora ou mais tarde: eu escolho começar a cortar essa ligação. Não é sobre exposição, é sobre clareza. Os estoicos sabiam que a mudança começa quando a gente torna a decisão nítida, primeiro na mente, depois nas palavras e, por fim, nas ações. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o perdão sob uma nova perspectiva, lembra que a filosofia estoica não cresce só dentro de você. Ela cresce quando é compartilhada. Então, se fez sentido para você, curte esse vídeo, porque isso mostra para o algoritmo que esse tema importa. Compartilha com alguém que você sabe que ainda está preso a uma história do passado. E se você quer continuar aprofundando o estoicismo de um jeito aplicado à vida real, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, a gente não fala de teoria distante, a gente fala de como recuperar a sua mente, a sua dignidade e a sua paz. Um vídeo de cada vez.